Boa noite. A mancha de quase 1.000 toneladas de petróleo sujou mais de 200 praias em 77 municípios do Nordeste, desde 30 de agosto. 2 meses de investigações não elucidaram o mistério. Quem, onde, quando, como, por quê. Pode ter sido um acidente com um petroleiro furando as sanções dos Estados Unidos à Venezuela, pois o óleo teria o DNA venezuelano. Ou quem sabe, foi a lavagem dos tanques de um navio em águas internacionais. A suspeita sensacional é de que o alemão SS Rio Grande, com o nome brasileiro só para despistar as forças aliadas, moveu-se no fundo do Atlântico Sul, desde 1944, afundado, e passou a vazar. Se não ele, qualquer outro. Houve centenas de naufrágios no litoral brasileiro. Não vimos as manchas se aproximando, porque elas navegaram submersas, ao léu das correntezas marinhas. Convidamos o professor Ilson Silveira para falar sobre o início das investigações do óleo espalhado pela costa brasileira. Ele é bacharel em Oceanografia pela Universidade do Estado do Rio, mestre em Oceanografia Física pela USP, PhD em Ciências da Terra pela Universidade de New Hampshire e pós-doutorado pela Universidade de Rhode Island, ambas nos Estados Unidos. Hoje ele é o professor titular em Oceanografia Física no Instituto Oceanográfico da USP. Boa noite, professor Ilson. Boa noite, Moisés. É curioso que os telespectadores saibam que você foi o pioneiro nessas investigações e que elas começaram como um exercício lá na universidade. Podia contar para a gente como é que foi isso? Com prazer. Na realidade, quando surgiram as primeiras ideias a respeito, né, do vazamento, ou seja, os primeiros relatos de ocorrência, eles ocorreram ali em torno de Pernambuco e Paraíba. Foi. Né? E a primeira coisa que suspeitou fosse de um problema de circulação costeira, o navio ali chegando e lavando o tanque, como você mencionou, ou qualquer problema de natureza similar. Depois, então, aventou-se a hipótese, face ao DNA ser pelo menos atribuído inicialmente, que pudesse ser da Venezuela, que talvez viesse do norte, ainda próximo à costa. Mas uma coisa que foi impressionante e que, na realidade, despertou nossa curiosidade foi que, se você pegar ali, né, o mapa do Nordeste e centrar justamente na Paraíba, em Pernambuco, depois desse primeiro aporte de óleo, basicamente usando esses estados como eixo, começou a haver reportes de óleo tanto ao sul quanto ao norte. Né? E esses reportes foram se sucedendo, inclusive, se não me falha a memória, já existem evidências até já no Maranhão. E também descendo a costa da Bahia. Ou seja, para que isso acontecesse, na minha concepção, era necessário que isso tivesse relacionado a um grande sistema de correntes. Né? Então eu dei esse problema para meus alunos, né? Eu interagindo com meus orientados do Laboratório de Dinâmica Oceânica, eu cheguei e perguntei para eles, ok, vamos tentar pegar uma simulação numérica, né? Que existem previsões na internet de circulação global e a gente consegue, de repente, entender o que está acontecendo, porque me parece ligado a uma corrente equatorial importante que se chama corrente sul-equatorial, né? Em particular o ramo central dessa corrente. E dito e feito, né? Nós fizemos alguns exercícios muito bobos, né, no qual a gente usou a simulação como se a gente estivesse jogando, eu até brinquei com eles, patinhos de borracha, não é um modelo de óleo, né, quando a gente estivesse jogando patinhos de borracha numa banheira, a gente jogou numa banheira chamada Oceano Atlântico Sul. E aí a gente, na realidade, acompanhou isso numericamente, digitalmente, o que estava acontecendo, e nós observamos que nós conseguíamos, né, mapear, né, essa distribuição simétrica. Agora, o quanto viria, ou seja, era provavelmente uma questão de que esse óleo viria de leste e não de norte e nem de sul. Você trouxe uma imagem para mostrar. Trouxe. Então, esse aí é um mapa, né, da circulação média do Atlântico Sul em superfície, certo? Obtido por satélite.
né? A gente tem alguns satélites que conseguem medir a altura do nível do mar e, através das variações do nível do mar, a gente consegue inferir as correntes. Então, isso aqui tem a grande vantagem de ser observação. Isso é real. Isso não é uma simulação numérica, não são dados sintéticos. Isso é o que o satélite observou, né? E isso aqui é uma média da circulação. Então, o que a gente vê é justamente aqui, essa grande barra aqui é a corrente sul-equatorial, nem seu ramo central. Outra questão que eu faço questão de chamar é isso aqui, né, que mostra que todo escoamento ao largo da borda continental brasileira flui para o norte dessa região, certo? Então era impossível que viesse um escoamento vindo da de Venezuela. norte. Exatamente, era absolutamente impossível. E, no entanto, essa corrente aqui, ainda que seja fraco, talvez note-se um meandro aqui, né? E esse meandro, né, ele ocorre de uma forma bastante regular na circulação dessa região. E aí, o que nós temos é, embora a maior parte vá para norte, rumo ao Caribe, né, existe uma parte que também vai para o sul. E isso chamou a nossa atenção e a gente acreditou que isso, na realidade, fosse responsável. Para tanto, como essa estrutura do meandro, né, ela ocorre bem afastado da costa, cerca de 400, 500, 600 quilômetros da costa, a gente especulou que entre 400 e 1.000 quilômetros seria a região. Foi mera especulação, né? E, mais recentemente, nós fizemos o exercício contrário. Novamente, a gente não usou simulação numérica das correntes, a gente usou observações de satélite. Isso é muito diferente, porque a gente está realmente lidando com o que foi observado. Talvez com uma defasagem de 2 ou 3 dias, mas, né, a gente fez uma simulação em que a gente partiu do ponto que a gente sabia a data que aconteceu e nós voltamos no tempo. Tá. Então a gente chama isso de backtracking, né? Ou seja, rastrear para trás, né? E para a gente ver de onde seria. E as possibilidades são muitas. Parece que nós temos uma imagem do backtracking, né? Temos sim. Vamos ver, então. Então aí, por exemplo, né, estão os primeiros os lançamentos ocorrendo aqui, justamente naquela região que eu falei, né? As questões se formando. Repara que é ao contrário, né? Ou seja, a gente está olhando para uma simulação, é o que a gente chama de problema inverso. Do fim para o começo. Do né? fim para o começo. Então, o que você vai ver, olha aqui, ó. Olha o eixo central da corrente, exatamente naquela latitude, naquele paralelo que eu lhe falei, olha lá ele se desenhando. Tá. Tá vendo? Bom, Então, essa simulação que está sendo usada nas investigações. não é essa em particular. Essa, na realidade, a gente fez recente. Mas a gente fez várias desse tipo, mas não foi essa que está sendo usada na investigação. Na realidade, existem vários grupos de pesquisa trabalhando nisso. Recentemente, né, eu vi que tem colegas da UFRJ trabalhando com alguma coisa muito mais sofisticada, porque, no meu caso, eu sou hidrodinamicista. Como eu falei, todas aquelas bolinhas e aquelas trajetórias que você viu ali é simplesmente como se a gente tivesse lançado um patinho de borracha. Sim, agora, Né? me diga uma coisa. Claro. Se você tem esse final para o começo, nós estamos agora, então, a 400, 500, a 1.000 quilômetros isso. da costa Na brasileira. realidade, chega até antes. Existe uma possibilidade de ter vindo do Golfo da Guiné, onde existe extração de petróleo lá, né? Pois é. Se cruzar isso com fotos de satélite, não se chega a um... Bem, na realidade, o que a gente está vendo são fotos de satélites processadas, digitalizadas e com refinamento de cálculo. mas não tem nenhum patinho lá, nenhum navio. Mas é porque essa imagem de satélite, esse sensor que a gente usou para calcular isso é um altímetro, né? Existem outras questões, eu não sou especialista em oceanografia por satélite, mas eu tenho colegas com quem eu conversei, né? Por exemplo, nessa questão de que você falou no início, a respeito das manchas, né, do navio lá de 1944, né, tá submerso. Olha, é difícil de imaginar, eu posso estar falando uma grande besteira, mas é difícil imaginar óleo, né, que é bem mais leve que a água, né, navegando por um nível intermediário sem, na realidade, exercer um movimento ascendente. Eu acho que é mais
eu acho que o problema maior é a dificuldade operacional do satélite enxergar a mancha de óleo. Aham. Fora isso, existem outras questões que são muito interessantes. Existem blooms de afloramentos de algas, né, que na realidade elas são muito ricas em óleos e tem, entre aspas, o mesmo efeito de uma mancha de óleo se olhada do satélite lá em cima. Mas não produziria tanto óleo quanto chegou aqui na costa. A gente não, ela não produziria óleo nenhum. Estou dizendo que o satélite confunde. Confunde. E não consegue enxergar, né? Bom, nesse programa, eu sou o que aqui se chama de âncora. Eu sou âncora mesmo, estou ancorado. E você é a bússola, porque Sei não. de mar eu só entendo para tomar banho. Olha, talvez eu esteja mais para biruta, mas tudo bem. Deixa eu te perguntar uma coisa Claro. totalmente fora, mas que Pois é não. uma curiosidade real. Com simulação desse tipo, não se poderia chegar a aquele Boeing 777 da Malaysia Airlines, que sumiu em 2014 com 239 passageiros? Uma asa dele foi bater na África. Quer dizer, se houvesse um estudo detalhado das correntes marinhas de onde se acredita que ele tenha caído, não se chegaria até o avião? Não é uma pergunta fácil, nem é uma questão fácil. Eu vou voltar a um outro acidente de avião que ocorreu com aquele navio, com aquele avião francês, meu Deus do céu. Qual foi? Aqui no... Isso. Era o Air France, que saía do Brasil e caiu depois do Abrolhos, Pois né? é, isso. Na realidade, ele caiu bem mais no meio do oceano, né? E, inclusive, ele foi encontrado por um colega lá do Woods Hole, né? Nessas questões, né? Perto da Cordilheira Mesoatlântica, que fica no meio do Atlântico, né? Tá. Nós conversamos na ocasião, eu e um colega que é oceanógrafo geológico, oceanógrafo geólogo, se preferir, nós trabalhamos bastante nessa questão e todo mundo achava que iam encontrar os destroços perto da costa da África por alguma razão. E naquela ocasião eu falei, por causa da corrente sul-equatorial, provavelmente os destroços vão ser vistos muito mais a oeste do acidente do que a leste do acidente. E foi o que aconteceu. Né? Então, ou seja, as correntes elas dão grandes sugestões, mas existem outras variáveis que são extremamente complicadas. Outra coisa que a gente também tem que levar em consideração são as dimensões. Né? Uhum. Por exemplo, aquela corrente que eu mostrei que bordeja a costa do Brasil, só para você ter uma ideia de quanta água ela transporta, da vazão dela, ela transporta equivalente a 350 rios Amazonas. Sem ter uma pororoca. Pois é, tem várias, mas tem várias, né? Na realidade, pororoca, porque essa corrente ela tem uma variabilidade, a pororoca está relacionada com as marés, né? Uhum. Ela tem outras confusões com elas que são bem mais interessantes, eu acho. Professor, Claro. Vamos fazer um breve intervalo e já a gente continua a conversar. Estamos com o professor Ilson Silveira e lembramos a você que esse programa já está disponível no EBC Play. Até lá. Estamos de volta para continuar nossa conversa sobre o desastre ambiental que atinge a costa brasileira com o professor Ilson Silveira. Lembramos que você pode assistir este e outros programas a qualquer hora no EBC Play. Professor, hoje temos notícias de mais manchas aparecendo pela Bahia. Já foi mostrado aqui antes, no primeiro bloco, que a tendência era descer. Agora, e subir. E subir também. Agora, a gente pode ser afetado aqui no Sudeste? Difícil de dizer. Veja, a margem continental da Bahia, ela é caracterizada, ela tem feições únicas em termos de plataforma continental. Novamente, não sou oceanógrafo, geólogo, mas ela tem feições únicas, né? E ela tem essas grandes expansões da plataforma continental, como é o caso do Banco Royal Charlotte, principalmente o Banco dos Abrolhos, né? Que é o maior da nossa costa. Então, ou seja, existe uma região costeira que pode servir de buffer, de zona de amortecimento para uma série de coisas, para o que é bom e para o que é ruim. Né? Então, ou seja, eu não sei dizer. Fora isso, em termos de circulação oceânica, o padrão é muito menos vigoroso ao sul do que ao norte. Né?
Nós estamos falando, quando a gente chega no litoral da Bahia, a gente está falando da origem da corrente mais importante do Atlântico Sul, que é a corrente do Brasil, mas ela não nasce uma corrente forte, né? Ela nasce uma corrente bastante fraca. Ainda assim, são 20 rios Amazonas. Mas, mas ela nasce, comparada com a outra que é 350, né? Então, ou seja, ela dá muitos redemoinhos, né? Ou seja, ela apresenta muitos vórtices, né? E com isso, eu não sei dizer para você se, por acaso, a gente vai conseguir ser afetado. As simulações indicam, né, que se por acaso eu fizesse o trabalho inverso, né, de botar para frente e lançar os patinhos de borracha antes, elas podem. Eu cheguei a observar que algumas chegariam na região. Não, no Espírito Santo. No Espírito Santo. Porque na Bahia chegou hoje. Quer dizer, exato. Agora, não, na Bahia já está bem, né? Já está bem, mas hoje chegou mais ainda. Mais ao sul, já está em Morro de São Paulo, né? Durante o intervalo, você fez uma indiscrição e contou aqui no estúdio qual era a sua suspeita. Vamos revelá-la, vai? Vamos lá. Rabino, na realidade é muito mais uma... A gente fica pensando, né, o que pode ter acontecido, né? Meus colegas dizem que o volume de óleo é fabuloso, né? Então, ou seja, essa hipótese de ser lavagem de tanque inexiste, né? A questão de ser óleo antigo, né, como foi outra hipótese, pelo menos os colegas com quem eu conversei acham que não é óleo antigo. E existem, eu não conversei com meu colega, o professor Rafael Lourenço, ele está trabalhando com essas borras lá no Instituto, que foram coletadas, mas eu não conversei com ele a respeito. Mas é possível que, né, ele tenha uma ideia pela composição dos hidrocarbonetos, né, da origem dela de uma forma bastante acurada. Agora, o que eu acho que é mais provável? Que isso aconteceu a leste, né? Eu tive vendo a reportagem dos colegas da UFRJ e eles dizem que acreditam que tenha ocorrido esse derramamento por alguma razão entre 400 e 600 quilômetros da costa, que se encaixa exatamente com a nossa suposição inicial e muito mais idealizada do que a deles. E eles fizeram função de distribuição, probabilidade, fizeram uma série de questões aí muito mais interessantes e rigorosas do que eu fiz, né? E nesse caso, seria algum navio que teve algum problema e que esse navio não estaria da rota. Tanto é assim que a Marinha está investigando esse tipo de navio clandestino, né? Que provavelmente seria de alguém que está tentando, né, cruzar o Atlântico inteiro em direção à Ásia, né? Se fosse um navio contrabandeando petróleo da Venezuela, que está sob sanções americanas, e fosse encontrado, talvez ele seria bombardeado se ele tentasse escapar. Isso explicaria o vazamento, mas ele teria que ter afundado e nós saberíamos. Pois mas por sua vez, né, a gente não sabe as condições que esses navios estão. Agora, visto que são navios, entre aspas, clandestinos, né, se for o caso, são navios clandestinos, a gente não sabe quais são os critérios. Porque, por exemplo, as classificadoras internacionais de navios são extremamente rigorosas, mas um clandestino está submetido a quê? Então, ele pode ter esvaziado os tanques porque teve medo de andar mais rápido. Precisa andar mais rápido. E desfazer-se. Andar é força de expressão. E desfazer-se da carga, né, que seria condenatória. É quando um contrabandista cheio de maço de cigarro, a polícia chegou e joga os maços de cigarro fora. Mas aí é o caso. Isso explica por que nós não estamos sabendo. Porque se fosse uma coisa acidental, o próprio navio que causou, ele se revelaria, né? Não teria por que dizer, olha, fui eu. Eu não estava no Brasil quando aconteceu o que ficou conhecido como o verão da lata. Agora, esse vai ser o verão do barril? Vamos torcer para que não seja, né? Vamos torcer para que isso já esteja perto, que o pico já tenha passado, né?
Mas fica, né? Vai ficar... Não. O desastre está causado, né? O desastre está causado. Eu estive conversando com algumas colegas que trabalham, né, principalmente em região. Os manguezais são os berçários do oceano, Sim. né? E eles foram extremamente atingidos. Né? Se talvez tivessem seguido técnicas simples e tão baratas quanto aquelas que estão sendo usadas de forma artesanal no Nordeste para recolher o óleo, né? Talvez, por exemplo, jogar, né, casca de coco, né? Já ajuda a absorver esse óleo. Né? Coco? Né? Palha de coco. Palha de coco. Né? Então, ou seja, teria sido evitado, né? Porque isso a longo prazo a gente não sabe o que vai ter, por exemplo, em termos inclusive de produção pesqueira. Né? Eu me lembro do primeiro desastre desse tipo no mundo, que foi da Exxon, né? E o mundo todo palpitou. Com relação a esse desastre do Brasil, ninguém está palpitando, ninguém antecipa uma explicação ou tenta uma hipótese. Nenhum país, pelo que eu tenha percebido, não está participando. Ou está, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que a NASA tem tentado mandar, né? Um dos meus colegas que trabalha com sensoriamento remoto, o professor Paulo Polito, ele conversou com alguns colegas que trabalham no exterior e eles foram justamente deles as informações que eu passei a respeito de não conseguir identificarem as manchas apropriadamente usando imagens de cor do mar, né? O que dificulta o processo de rastreamento. Com relação ao interesse internacional, infelizmente, talvez seja a questão de que banalizou-se, né? Teve muitos... O Exxon o desastre da Exxon teve várias consequências. Primeiro, por ser no Ártico, né? Na verdade, foi no Alasca, né? Foi no Alasca, foi um paraíso, né? E foi uma coisa assim, e ali eles tiveram que, né, usar técnicas extremamente sofisticadas, porque o intemperismo lá é completamente diferente do que seria aqui numa região tropical. As cadeias biológicas lá são muito diferentes das nossas, né? Lá as cadeias biológicas são curtas, enquanto as nossas são longas e diversas, né? Então, ou seja, existem uma série de complicações que eu diria que tornaram tantos se repetiram depois disso, né? Eu acho que tão emblemático quanto o da Exxon foi o do Golfo do México um tempo atrás. É verdade. Né? E esse suscitou. Agora, novamente, em termos de oceanografia, é interessante dizer que, como todo grande desastre, né, tanto o caso do Alasca como o caso do Golfo do México, eles trouxeram muitas inovações tecnológicas que estão nos ajudando, né, a impedir bastante outros desastres ou minimizar e dirimir, né, os acidentes à medida que o tempo passa. Né? Professor, um oceanógrafo vai à praia? Eu sou oceanógrafo, que eu trabalho tanto com a parte de modelagem como eu vou para o mar, sim. Aliás, devo ir para o mar com o navio da USP em dezembro. Para onde? Nós vamos justamente para a região do Banco dos Abrolhos. Que foi onde teve o acidente da Air France. Foi um pouco mais para leste. Mais para leste. E essa corrente com o petróleo não passou por lá, passou? Eu não acredito... Mais para o sul, né? Bem mais para o sul, Eu não acredito que ela não tenha. Agora, se ela vai herdar alguma coisa, a gente não sabe. Talvez a gente veja lá, né? Então, infelizmente. Né? Mas a razão pela qual estou indo é uma razão nobre. Né? Esse é um projeto financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Né? São os dois que estão financiando, é para estudar, né, a hidrodinâmica e o ecossistema ali da cadeia Vitória Trindade. Né? E toda vez que nós investigamos a cadeia Vitória Trindade e chegamos, né, tanto às ilhas Martin Vaz e Ilha da Trindade, nós obviamente estamos assegurando, né, mediante os órgãos internacionais competentes, a posse. Posse, né? Então, ou seja, além da questão do conhecimento científico, nós temos a garantia da ocupação acadêmica, a ocupação científica da região. Isso não está dentro dos 500 quilômetros da...
200 milhas. Das 200 milhas estão dentro dele. Na realidade, justamente por causa das 200 milhas, né, que a gente consegue expandir o território brasileiro até o meio do Atlântico, né? Exatamente por causa dessas ilhas. E eu espero, e elas têm corais que são únicos nesse lugar, corais únicos no mundo. E o impacto do petróleo nessas preciosidades de que você está falando? O dos abrolhos, quer dizer, claro que tudo é terrível, mas os abrolhos é muito frágil, né? Porque os abrolhos, os corais só existem lá. Né? Novamente, eu não sou especialista, né? O pessoal da UFBA tem um time maravilhoso que estuda isso, governado pelos professores Zelinda e Rui, né? E eles têm feito extensos estudos. Esses corais, eles me dizem que são relictos, né? Que são espécies que já deixaram de existir em outros lugares há muitos anos atrás e, no entanto, eles continuam, né? Quando eu falo muitos anos, talvez milhares de anos atrás, né? Eles continuam existindo aqui por alguma razão. São corais que suportam água turva, que a maioria dos corais não suporta. Então, ou seja, tem uma série de questões muito interessantes que faz com que o Brasil seja um dos países mais biodiversos. Não é só a Amazônia, não. É também o Banco de Abrolhos. Professor, nosso tempo acabou. E eu quero agradecer muito a sua vinda aqui, porque é esclarecedora. Né? Obrigado. Se o senhor me permite, desculpe, Rabino, se você me permite, eu só gostaria de mencionar que eu fiz a indelicadeza de ocultar o nome dos meus alunos que fizeram as simulações. Mas ainda há tempo. Obrigado. Eu queria muito agradecer aí ao meu time, né, formado pelo Dante Napolitano, pelo Igor Farias, pelo Pedro Valfir Souza Neto, pelo Felipe Pereira e pelo Daniel Costa. Né? Eles me ajudaram muitíssimo. E, claro, o Yuri Simões, né? Me ajudaram muitíssimo, né? A produzir esses resultados que eu acho que serviram de base para uma série de novas investigações. Bom, eu agradeço a presença do professor Wilson Silveira e a equipe dele, e a você pela companhia. Lembrando que este programa pode ser visto e os outros programas também, a qualquer hora e dia no IBC Play. Muito obrigado e até terça-feira que vem. Até lá.